Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre viagem para Disney com crianças pequenas. Eu quero trazer algumas dicas, falar se vale a pena o investimento, se bem que acho que só eu usar a palavra investimento e não gastos já dá a resposta, né? Bom, sonho de ir para Disney não tem idade, né? E esse era o sonho da minha mãe. E Kevin apaixonado pelo Mickey, tanto que foi o tema de aniversário dele quando ele completou 3 anos. Eu confesso que eu nunca tive essa paixão pela Disney, mas tem que dar o braço a torcer. É mágico. A gente pensa, eu nem ligo, mas quando chega lá, tem aquela chavinha, sabe, que abre na memória, todo o seu sonho de infância, vem tudo à tona. Realmente é muito lindo. Então, aproveitando que minha mãe estava aqui, eu resolvi fazer uma surpresa para os dois. Mas como é que eu podia enganar os dois que a gente estava indo para Disney? Então, bolei um plano. Minha prima mora na Califórnia e me aproveitei do fato da minha mãe não saber inglês. Então, com isso eu ia levando, né, falando com as pessoas e ela não conseguia perceber o que estava acontecendo. Falei que a gente ia visitar essa prima, que mora na Califórnia, pegamos um voo para Orlando, disse para ela que a gente ia descer ali do avião, porque nós íamos fazer uma conexão com outro voo, só que a gente tinha que sair do aeroporto. Como é que eu ia explicar isso pra ela? Então cada hora eu ia inventando mais uma história. Contei que a gente ia pegar um ônibus da Disney, que ia levar a gente para um outro aeroporto, tipo no Rio de Janeiro, Galeão, e estávamos indo pro Santos Dumont, algo assim, né? Um aeroporto, saímos de um aeroporto internacional e fomos pro aeroporto nacional. E como eles gostam muito de tudo relacionado à Disney, eu falei que a gente ia pegar o ônibus da Disney, que realmente iria pros parques, pros hotéis, mas queria deixar a gente, depois de todos os hotéis, iria deixar a gente nesse aeroporto, que eles também faziam esse serviço. Na primeira parada, no primeiro hotel, tudo temático da Disney, né? E Kevin não poderia ter outra reação, começou a querer sair do ônibus. Vamos, vó, vamos! E minha mãe, não, Kevin, a gente vai de uma próxima vez e tal. Bom, enfim, seguimos, só que o nosso hotel era o segundo da parada. E, de novo, a mesma coisa, né? Tudo temático e Kevin querendo descer do ônibus. E minha mãe, a mesma coisa. Calma, Kevin, a gente vai numa próxima vez. Quando a vovó voltar, a gente vai de novo. E eu esperando todo mundo descer, né? Primeiro do ônibus. Quando todo mundo desceu, eu brinquei com ela. Sabe o que, mãe? Kevin tá certo, vamos descer do ônibus sim. E fui, desci do ônibus. E ela olhando pra mim assim, né? Tipo, daqui a pouco o ônibus vai embora, eles dois vão ficar. Eu voltei, mãe, vem que o ônibus vai embora, a gente tem que descer. E ela ficou assim, sem reação, ela demorou um tempo. Depois que ela me explicou, né, que ela falou, eu sabia que você não ia brincar assim com o Kevin, de descer do ônibus e depois voltar, né, que ia ficar com o coração partido. Mas ao mesmo tempo eu não estava acreditando que eu estava ali na Disney, né? Então foi realmente muito mágico, a gente chorou, foi emocionante. Então, desde o momento que a gente desceu ali do ônibus, começou já aquela magia da Disney pra gente. E pra mim, de ver as pessoas que eu mais amo nesse mundo com um sonho realizado, não tinha palavras pra descrever a minha emoção ali. E minha mãe começou a questionar, mas cadê as malas? Cadê tudo? Começou a ficar assim, sem saber mesmo, só tava ainda brincando o que era. Porque a gente tava sem nada e começamos a entrar no hotel, né? E, enfim, essa é a primeira dica. Fiquem nos hotéis da Disney. Você tem a sua viagem muito mais facilitada. Primeiro, eu recebi em casa umas tags de bagagem, então eu coloquei no aeroporto e eles já sabem que aquela mala vai direto para o meu quarto de hotel. Eu não tenho mais que pegar a mala em momento algum, nem pegar a mala e levar até o ônibus que a gente pegou vai direto para o quarto do hotel desde o seu primeiro embarque. Essa vantagem do ônibus da Disney também estava incluso nesse pacote só por termos ficado no hotel da Disney. Eles te buscam no aeroporto e também te levam no aeroporto. E também do hotel para qualquer parque. Você vai para o parque, volta quantas vezes você quiser, não tem que se preocupar com aluguel de carro, com nada disso. Você tem um ônibus ali com os horários acho que a cada 20 minutos à sua disposição para você ir e vir. É bem mais fácil. Você também já ganha Magic Band na sua casa, que é aquela pulseirinha da Disney, com tudo nela já. Antes de você chegar na Disney, tem seu nome na pulseirinha, tudo personalizado, é bem legal, você já abre a porta do quarto da Disney com a pulseira, não tem que estar com chave, com nada. Isso também, os ingressos da Disney já estão na sua pulseira, então quando você entra no parque, você não tem que enfrentar aquela fila ainda para ver seus ingressos, tá tudo, eles resolvem tudo para você. Sem contar que por ficar no parque da Disney, você tem horas extras, você entra 1 hora antes no parque, sai 1 hora depois, e essa hora antes faz uma diferença enorme, porque a gente chega no parque
o parque tá vazio, então você consegue tirar fotos com um castelo sem muita gente no fundo. Foi bem legal, essa dica vale muito a pena. Outra coisa são as compras, tudo que você compra no parque, que vai direto pro seu hotel, você não tem que ficar carregando sacola, facilita e muito. E você com criança pequena faz uma diferença enorme, tá carregando coisas. Então a gente comprava, já dizia qual era o hotel que a gente estava da Disney e ia direto pra lá. E o hotel é todo temático, o quarto é temático, então é muito lindo, você já consegue viver o sonho antes mesmo de entrar nos parques. E a segunda dica é que criança até 3 anos de idade não paga. E isso faz uma diferença enorme, é uma grande vantagem. Terceira dica é o Fast Pass. Você tem direito a 3 por dia de parque. Ou seja, você vai agendar 3 atrações que você mais gosta para você não precisar enfrentar fila. Todos que vão ao parque têm direito ao Fast Pass, mas olha a diferença de quem fica. Mais uma diferença de quem fica nos hotéis da Disney. Você poderá agendar seu Fast Pass com 60 dias de antecedência. A vantagem é que você já pode agendar o horário que você quer ir naquela atração que é super concorrida, com muito mais antecedência. E tem atrações que a gente sabe que tem filas de mais de 1 hora, 1h30, dependendo do dia até 2 horas, e com criança pequena ficar enfrentando fila não é fácil. Então as atrações que tanto a minha mãe como o Kevin amam, minha mãe é apaixonada pela Bela e a Fera, e Kevin apaixonado pelo Mickey, então tudo que estava relacionado a isso, eu usei o Fast Pass. Dica número 4, eu coloquei uma carteirinha de identificação pro Kevin e fiz uma pra minha mãe também por conta do idioma. Claro que tem funcionários que também falam português, mas para facilitar, caso ela encontrasse algum outro funcionário, qualquer um poderia entender. Então eu escrevi em inglês tudo que ela poderia comunicar com ele, meu número de telefone, minha filha, tudo isso estava ali. E no do Kevin também, o nome, o hotel onde a gente estava, meu telefone de contato. Que eu lembro da minha infância, minha mãe sempre colocava um ponto de referência na praia, em qualquer lugar. Você olha, se você se perder, procura isso. Mas com uma criança de quase 3 anos, é muito difícil ela achar num parque enorme aquele ponto de referência. Então era mais fácil deixar essa carteirinha dele, deixar essa carteirinha sempre com ele, na roupinha dele. Algumas mães botam como se fosse um cordãozinho, né? Eu fiquei com medo dele tirar, então eu botava guardadinho no bolso. Já vi dicas de pais que amarram um tagzinho no lacinho do sapato. Então tem várias dicas, né? Dica número 5. Tanto os hotéis quanto todos os parques da Disney têm Wi-Fi. Então não precisa ter aquela preocupação de comprar um chip telefônico para se comunicar. Quem vai ficar só na Disney, você tem como se comunicar. Então fica uma dica aqui para vocês. Evitem ficar na internet muito tempo. Por quê? Você fica louca querendo postar tudo no Facebook, mandar fotos para grupos da família no WhatsApp, só que você vai gastando a sua bateria do telefone. E você depois fica louco querendo tirar fotos, fazer vídeos, e você não vai ter mais bateria para isso, dá muita tristeza. Então no parque, tente manter o máximo de bateria que você puder para aproveitar bastante e registrar tudo. Dica número 6 é o Memory Maker. A Disney tem a opção de um fotógrafo à sua disposição para tirar foto o tempo inteiro lá na Disney. Então o que eu fiz? Eu fechei esse pacote, custou $160 para a família toda, não é por pessoa. Você registra a Magic Band, de todos daquela família vão para aquela mesma conta de fotografia. Então você avista um fotógrafo, corre para tirar foto, passa a sua Magic Band e vai para sua conta aquelas fotos. Depois você baixa a foto ou pode comprar o DVD e mandar entregar para você depois. Eu sou louca por fotografia, vocês sabem disso. Então eu levei a minha câmera. Digo, não vale a pena, porque você fica carregando peso o tempo todo, acabava levando a mochila com a máquina fotográfica, foi bem complicado, não tinha necessidade, e depois disso eu fiquei só com o celular. Então o que eu fazia? Como eu falei antes da bateria, né? Eu usava meu celular para as questões que às vezes não avistava um fotógrafo, e para fazer um filme rapidinho, e o fotógrafo para fazer as fotos oficiais, e tem muito fotógrafo pelo parque. Então vale muito a pena mesmo. E tem situações que você quer tirar foto com a família toda, né? Não tá um batendo a foto, aí depois reveza, o outro vai lá e bate. No caso do fotógrafo, tá sempre a família toda reunida naquele registro bonito, vale a pena. Dica número 7. Roteiro preparado. Não chegue na Disney, ainda mais com criança, onde é que eu vou pra ali. Não vá perdido. Estude o seu roteiro. E como é que eu faço isso? Entra no site da Disney, tem um mapa do parque, e eu fui em cada atração daquele mapa e eu olhava no YouTube algum vídeo daquela atração. E aí eu via se aquilo ali era bom ou não para Kevin e para minha mãe.
As atrações não são por idade, são por altura, então fique atento a isso também. Então, verificando essa questão das atrações que você quer ir ao parque, você começa a montar o roteiro como um reloginho. Você não fica, vou aqui, vou pra lá e volto. Com criança isso é uma canseira enorme, então você tem que montar de um jeito que você faça um círculo para facilitar. Não precisa começar aqui da entrada do parque, comecei daqui, mas tente fechar de uma forma que você não ande tanto e assim você aproveite ainda mais seu tempo de parque. E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: a viagem tem que ser perfeita para sua família. Então não é aquilo que a pessoa ama, aquela atração super concorrida, mas não é o que a sua família gosta de fazer. Então estude o que cada um gostaria de fazer, vá preparado com isso e também prepare-se, porque algumas atrações não vai dar tempo de fazer. Você pode pensar que aquela fila ia dar tempo, acabou não dando, porque você não consegue, são apenas 3 Fast Pass por dia, então o resto você tem que entrar na fila. E pode ser que você não consiga fazer outras atrações que você não estava contando com aquele tempo de espera na atração que você queria ir. Então o que eu fiz? Eu fiz as atrações principais, aquelas que não podemos faltar, e as outras que ficavam sempre entre essas, tipo, se der pra fazer, ótimo, se não der, vamos adiante. Isso te estressa menos, que a viagem tá ali é pra você curtir, não é pra virar um momento de estresse, é um lugar mágico, né? Então tirar o maior proveito possível disso. Minha mãe até brincou comigo na viagem que a gente tava passando e tinha uma menina super nervosa com a família e eles parando pra tirar foto. Ela, para de tirar foto, a gente não vai conseguir terminar tudo. E todo mundo, calma, Carol, não fica assim, não fica estressada. A gente começou a brincar com isso, né? A gente não precisa ser Carol. Vamos continuar a viagem de uma forma... Vamos fazer a nossa viagem da forma mais leve possível, né? Porque exaurir o parque todo é impossível. É muito grande, é muita coisa para ver. Então você tem que escolher aquela viagem que é boa para você. Montar um roteiro e a gente pegar algo prontinho na internet, aquilo pode ser que não seja do seu interesse, do seu filho. Enfim, então procura aquilo que ele mais gosta e foca nisso. Dica número 8, o encontro com os personagens. Tem as atrações dos parques e tem os momentos de encontros com os personagens. O olhinho de Kevin brilhava. Minha mãe no encontro com a Bella, gente, nada descreve tamanha emoção. Eu fiquei assim, sabe, sem palavras de ver minha mãe parada igual uma criança olhando pra Bella sem conseguir dizer nada. Então isso é mágico, aquele momento da Disney que realmente vale a pena viver, encontrar aquele seu personagem favorito. Então, essa é outra dica que eu dou. Marque o Fast Pass para esses encontros. Outros não têm horário marcado. Por exemplo, o Mickey, você podia marcar o horário de encontrar o Mickey. Mas já os outros personagens, eles têm um horário que eles aparecem em determinado local do parque. E nesse caso você vai lá e enfrenta a fila. Tem que chegar mais ou menos com uns 20 minutos antes e para poder pegar a fila. Não adianta chegar na hora. E Kevin no encontro com Mickey, gente, quando eu falei que o aniversário dele seria na semana seguinte, Mickey parou para cantar parabéns para ele. Kevin ficou assim, né, sem reação. Isso tudo não tem preço para uma mãe, né? How old are you? 3. Alright, can I have 3 the years book? old? Wow, you're almost a grown-up. Or if you can just step to the opposite side. Oh, well, then I think we need to sing happy birthday to you too. Alright, Everybody, here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kevin. Happy birthday to you. Oh, Kevin. E eu vou deixar aqui outra dica, né? A gente tem que respeitar esse momento deles com o ídolo deles. Deve ser muito forte naquela cabecinha. Então não se surpreenda caso seu filho não queira tirar foto, não queira se aproximar, porque fica naquele susto, né? E aconteceu muito isso com o Kevin. Ele ficava na fila eufórico, pulando, mas quando chegava no personagem, ele recuava um pouco. Então a gente tem que respeitar, tem que entender, não force, entenda que aquilo ali é um momento pra ele. E uma dica que eu dou para facilitar esse encontro com o personagem, essa comunicação, é comprar um livrinho de autógrafo que tem na Disney. Pode comprar até no seu hotel. Então esse livrinho faz parte de uma brincadeira. Todos os personagens ficam sempre autografando e as crianças vão colecionando os autógrafos dos personagens.
Então, quando o Kevin não conseguia aproximar, eu dava o livrinho pra ele, falava, entrega pra ele assinar, filho. E ele ia lá com o livrinho, então ele chegava perto e facilitava a fotografia quando eles estavam próximos por conta do autógrafo. Com crianças mais velhas é mais fácil você dialogar, né, e tentar uma negociação pra tirar uma foto. Mas quando são assim pequenininhos, com 2 aninhos, esse livrinho do autógrafo ajudou e muito nessa aproximação. Dica número 9. Tente levar seu filho com a fantasia do personagem que ele mais gosta. Eu percebi que eles interagem mais quando a criança tá com a fantasia, brincam, né? Fica aquele momento de descontração que tá igual a ele. E aí quebra um pouquinho daquele gelo, como eu falei, que a criança fica um pouco assim sem reação, né? Aquilo quebrava um pouco ali. Teve até uma menininha, gente, que coisa mais linda. Ela tava vestida de Bela e quando ela foi no encontro com a fera, ele não só parou para tirar foto, como ele parou para dançar uma valsa com ela. Foi a coisa mais linda. Imagina aqueles pais, né? Que emoção tá filmando aquilo ali. Então fica essa dica para vocês também. Não precisa ficar o tempo inteiro com a fantasia no parque. Antes de enfrentar aquela fila para você encontrar o personagem, passa no banheiro e troca a roupa rapidinho. Dica número 10. Refeição com os personagens. Ah, essa vale muito a pena, gente. Tem que reservar com muita antecedência. Com 180 dias antes, eles abrem para reserva nos restaurantes. Não quer dizer que quem não reservou não vai conseguir, mas você vai ficar esperando sempre uma desistência. Foi o meu caso, porque a gente começou a marcar com 4 meses antes da viagem. Então eu fiquei tentando várias vezes o Be Our Guest, que é o restaurante da Bela e da Fera. E aí fica uma outra dica. Você tem que saber quais personagens vão estar e em que horário. No Be Our Guest, por exemplo, a fera só aparece no jantar. Então, se você está contando em encontrar a Bela nem aparece em momento algum. Só a fera e a fera só no jantar. Então, fique atento a isso também, para agendar e não ficar frustrado. Um café da manhã, um almoço, cadê a fera? Não tá aqui. Então, você tem que estudar bem cada refeição e cada personagem que aparece naquele momento. E nisso das refeições, fica mais fácil, porque a criança não tá naquele momento tenso de fila, tá ali sentadinha, comendo, e os personagens vêm até você, ali na sua mesa. Então conversem quando você está comendo, e naquele momento ali ele ficou super descontraído. E você não tem acesso a entrar ali naquele restaurante e ver uma outra parte do parque tão linda quanto. E a gente não teria acesso se não marcasse aquela refeição. O castelo da fera é muito lindo, todo decorado como no filme mesmo, parece que você entrou ali no filme da Bela e a Fera. Minha mãe encantada olhando pra fera também, falei, gente, é muito lindo. Então, agende com antecedência, não desista, persistência, mesmo que você já tenha passado 180 dias para conseguir marcar e tá com dificuldade, fique sempre tentando no site deles, ver se teve alguma desistência, porque sempre acontece umazinha, você vai ali e encaixa a sua reserva, vai dar certo e vale a pena. Dica número 11, a alimentação saudável na Disney. Isso de que na Disney só se come mal, só se come cachorro quente, batata frita, sorvete, é um mito. Tanto na refeição dos restaurantes, Kevin comeu frango grelhado com brócolis, refeição, se você quiser, tem para todos os gostos. E outra coisa também legal da Disney, você pode entrar com comida, pode entrar com água, então já leve algumas coisinhas ali bem à mão. Tem vários quiosques também que vendem frutinhas já cortadas, com iogurte, com queijo. Então tem muita coisa saudável e prática também para comer rapidinho. É bom levar sempre alguns lanchinhos rápidos, porque às vezes você pode não estar tão perto de um quiosque, de alguma coisa para você comer rapidinho ali com a criança, e até encontrar algo, ou fila, a criança pode ficar estressada e dar aquele momento de choro desnecessário. Então já deixe sempre água à mão, esteja sempre hidratado, e leve sempre uns lanchinhos para ser bem rapidinho e facilitar a sua viagem. A dica número 12 é o Baby Care. Todos os parques da Disney têm um Baby Care Center à sua disposição. Você pode trocar fralda, amamentar, botar o bebê para dormir, ou seja, é um cantinho do bebê. O que eu preferi? Como tem um lugar específico e é ali perto da entrada do parque, eu preferi não ficar voltando. Eu preferi levar uma mochila com tudo já para facilitar. Qualquer banheiro que eu encontrasse, eu podia já trocar de roupa, era fralda, era protetor solar, lanchinho extra, qualquer coisa para não ter que ficar voltando, né? E como eu falei anteriormente, perder tempo de parque, a não ser que seja necessário. Mas no meu caso, eu tinha já essa mochila ali para salvar em qualquer momento de emergência. Ah, e por falar em mochila, eu vou encaixar aqui mesmo essa dica. O que eu fazia? Eu levava sempre um brinquedo da Disney na mochila. Porque se você não fizer isso, cada parque que a criança entrar, ela vai querer comprar um brinquedo diferente.
Ou então até aquele mesmo brinquedo que você comprou e deixou lá no hotel. Ele gostou muito de um Mickey, né, que você apertava e saía bolinha de sabão. Então toda vez que eu entrava no parque, eu botava o mesmo Mickey ali dentro. Isso evitava aqueles gastos desnecessários que a criança fica enlouquecida com tanta coisa, né? Até porque quando você sai de uma atração, você sai dentro de uma loja da Disney. Então, cada vez que você sair de uma atração, é aquela tentação gigante que você vai ter que passar em relação a compras. Então, eu já deixava o brinquedinho dele ali separado, na mãozinha dele. Isso ajudou bastante. Dica número 13, carrinho de bebê. Ah, mas meu filho já é grande, já tem 5 anos, não precisa de carrinho de bebê. Leve o carrinho de bebê. Porque a criança tá cansada, aquela perninha pequenininha, tem uma hora que não aguenta andar e pede o carrinho. E sem contar também o cansaço, acaba dormindo. E nesse momento que tá dormindo, você não precisa ficar sentada e não aproveitar o parque também. Então a gente continuava andando, vendo outras coisas, ia nas lojas. Era o momento que ele tava dormindo ali no carrinho. Eu já sei da hora do cochilo dele, mas pela excitação ali do parque acaba que estende um pouco mais, um momento ele vai dormir. Então eu já botava naquele roteiro que eu coloquei, o momento de dormir seria o momento de fazer as compras. Ai, mas eu vou ficar carregando aquele carrinho, aquele trambolho. Não, o lado bom de você carregar o carrinho, mesmo que a criança esteja andando, é que a mochila estava na parte de baixo do carrinho, eu não tinha que carregar aquele peso, né? A mochila com água, com os lanchinhos, com roupa extra, tudo aquilo da criança estava ali embaixo. Então, toda vez que eu entrava numa atração, eu deixava o carrinho estacionado, ia pra atração e voltava. E aqui fica uma observação, não se assustem, porque eles ficam mudando o local do seu carrinho para que caibam mais carrinhos ali naquele estacionamento. Então quando você sai da atração, não necessariamente o seu carrinho vai estar no local que você deixou. Então não entre em pânico, dê uma olhada que vai estar bem próximo. Uma ideia que minha mãe teve foi pegar uma florzinha, aquela de arame da Bela, e ela botou no carrinho. Então a flor ficava alta. Então rapidinho a gente já avistava o carrinho. Dica número 14. Rider Switch. O que vem a ser isso? Se você está viajando com criança pequena, tem atrações que ela não pode entrar por conta da altura. Só que a gente fica naquela vontade naquela atração, e como é que a criança vai ficar? Vai ter que ir um só, o outro não vai? A gente não pode entrar com ele? Então tem essa opção que um adulto enfrenta a fila, avisa que vai usar o Rider Switch, e quando sai da atração, ele recebe um cartãozinho para dar para o outro que está com a criança tomando conta. Aí você só troca, um fica com a criança e o outro vai para a atração e não precisa mais enfrentar a fila. É como se os dois tivessem enfrentado filas juntos. É bem bacana. E a última dica, número 15, é o corte de cabelo na Disney. Casey adora o man bun de Kevin, então a gente decidiu não cortar o cabelo naquele momento e deixar pro futuro. Mas existe essa possibilidade da criança ter aquele corte de cabelo mágico na Disney. Tem o Barbershop e tem o Bibbidi Bobbidi Boutique, e é lindo e vale muito a pena, tem toda a magia, a criança pode botar a fantasia. Ah, esqueci de falar uma coisa, as atrações são todas em inglês, os personagens só falam inglês, mas quero deixar aqui claro pra vocês que isso não tira em momento algum a magia Disney, mesmo que você não fala inglês. Mas é legal trazer isso pra vocês, pra já preparar seu filho, que eles veem o desenho, tudo em português, né, tudo dublado, e ficam com aquela sensação, talvez, que vai encontrar o personagem falando o idioma deles. Então é bom já ir preparando isso também. Bom, vejam que não tem idade certa pra ir pra Disney. Você vai aproveitar a Disney de acordo com o universo que aquela criança vive naquela fase dela. Você vai se adaptar à idade dela. E tem atrações pra todas as idades. Não tem isso que criança pequenininha não aproveita. Aproveita e muito. Vou botar um vídeo aqui no final pra vocês verem o quanto que Kevin aproveitou com a minha mãe. Então isso é uma prova de que não tem idade para tirar o maior proveito possível da Disney. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aqui das dicas. Não se esqueçam de deixar aqui o seu curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para vocês serem alertados dos próximos vídeos. Um beijo para vocês e até já! Tchau, tchau!